Olá, olá! Dia feliz, dia de gravar para vocês. E hoje nós temos um assunto ultra empolgante. Nós vamos falar sobre a casa do Elon Musk, o bilionário norte-americano, que hoje tem uma das suas empresas, a SpaceX, lá no estado do Texas, e montou uma casa de 37 metros quadrados para ficar mais perto da sua empresa. E nós sabemos que ele é um workaholic, é aquela pessoa que ama, acima de tudo, trabalhar e quer produzir e quer fazer mais. Então aí normalmente a pessoa esbarra naquele fator tempo, né, que é limitado. Então quanto mais prática a casa estiver para ele, melhor. Esse é o primeiro ponto. Mas eu quero colocar aqui a seguinte questão. Sempre falo nos meus posts lá do Instagram, sempre falo aqui nesse espaço sobre não é o tamanho do espaço, e sim como nós usamos o espaço. Essa é a real importância e o que nós devemos olhar. Um espaço pode ser extremamente confortável se ele estiver bem planejado, funcional, com todas as comodidades à mão, e ele pode ser um espaço pequenininho. Agora, ele também pode ser enorme e ter as coisas tão difíceis, tão mal organizadas, não no sentido de aparência, mas no sentido de uso, e ser muito pouco funcional. Aí, né, não adianta ser um espaço grande. Então, o fundamental no espaço não é a dimensão, e sim o uso que nós fazemos dele. Uma questão que eu quero colocar, que é bem importante, que eu fiquei analisando quando vi todas as notícias sobre a mudança dele, visto que ele tem 6 mansões lá na Califórnia, que são propriedades, enfim, caríssimas, luxuosas, né? Cada uma com seu histórico, são casas que já pertenceram a outras pessoas famosas, e ele abriu mão disso, até porque ele colocou-as à venda. E aí eu fico pensando, existe uma preocupação muito grande hoje em relação às questões do clima, em relação às questões das escolhas ecossustentáveis. E essa escolha que ele fez, sem dúvida alguma, é extremamente ecossustentável. Porque a casa que ele comprou é fabricada por uma empresa que chama Boxable e que aproveita os containers marítimos para fazer as suas casas. Então elas revestem com material térmico, já que os Estados Unidos são um país que tem extremos de temperatura. Ela faz todas as conveniências, né? Ela veda totalmente. Então, é uma casa segura, é uma casa estável e equipa muito bem. Aí eu chego a dizer novamente e valorizar o projeto. O projeto tem que ser muito bem feito, muito pontual, muito bem estudado, nas conveniências onde você precisa ter as coisas à mão, então armários, né, lugar para os lugares funcionais, né, como banheiro e cozinha, trazer conforto para espaços como quarto, para a sala, né? Ela é realmente uma casa composta de sala, dormitório, cozinha e banheiro. Ela tem um aspecto de integração, até porque o espaço não permite subdivisão de espaços. E eu então coloco a primeira questão como essa questão do minimalismo, né? A segunda questão como a questão de ser uma residência ecossustentável. As questões, vamos dizer assim, sobre a sustentabilidade, sobre as questões de espaço, as questões de uso, né? São
situações que a gente precisa olhar dentro da rotina dele. Ele é uma pessoa que trabalha muito, ele trabalha em torno aí das suas, né, 12, 15, 18 horas, né? Ele passa mais tempo da vida dele trabalhando, disse que não gosta de férias. Então a casa funciona para ele como uma célula para o quê? Dormir, né? Para tomar seu banho, para uma refeição. Então, é uma casa muito funcional. É uma, como diria o Le Corbusier, né, o famoso arquiteto do início do século XX, é uma máquina de morar, né? E a questão que nós então colocamos aí é, primeiro, qual é a vivência, qual é a interface de uma pessoa que tem a possibilidade de ter qualquer casa que deseje, visto que ele é uma pessoa extremamente rica, conviver num espaço pequeno, num espaço mínimo, né? Inclusive há um movimento e há uma tendência de muitas pessoas optarem pelas famosas tiny houses, que são as casas, né, as microcasas que têm um aproveitamento extremo do espaço e você pode levar para um lugar que você deseje, né, porque ela, vamos dizer assim, ela tem todo o equipamento, ela é transportável. E eu diria assim, nós temos uma questão aí para olharmos juntos, que é o uso do espaço, o relacionamento do espaço. Eu acredito que apesar dele ter feito essa opção por uma casa, uma microcasa, ele poderia ainda assim ter mais qualidade de vida, porque dentro das fotos que eu vi não tem absolutamente nada de natureza. Então, é sabido que para a nossa saúde a natureza traz um conjunto de valores e elementos preciosos. Então, se fala assim, colocar plantas é uma coisa assim, né, assim meio vintage até, mas é real. O efeito disso sobre a nossa consciência, né, sobre a nosso emocional, sobre o nosso físico é muito poderosa. Vamos dizer assim, é um efeito muito poderoso, porque traz para nós conforto, traz sensação de segurança, diminui a ansiedade e o estresse, cria uma interface de melhoria da qualidade do ar, porque as plantas são seres vivos, elas transpiram, e quando elas transpiram vapor d'água. O próprio metabolismo respiratório devolve oxigênio de qualidade. Então, recentemente eu até fiz um post falando sobre as plantas que ajudam o ar interno, as plantas que ajudam o ambiente interno, especialmente na hora de dormir, porque tem plantas que ajudam a gente a dormir melhor. E neste caso, eu prometo fazer um vídeo sobre isso aqui também. Enquanto não estiver, você pode olhar lá no Insta, que está lá no feed. E neste caso, os benefícios, né, de materiais, os benefícios de texturas, de materiais naturais, naturalmente, né? O benefício de um ambiente extremamente amigável, especialmente porque ele é uma pessoa que deve passar, como passa muito tempo trabalhando, também deve ter muita responsabilidade pela própria situação que ele ocupa e deve ter muito estresse. Então ele precisa desses redutores de estresse. É uma coisa tão simples, né? Mas eu não vi, confesso que eu não vi nada na casa desse modo ou nesse sentido. Uma outra coisa que a gente precisa falar em relação a essa questão de espaço é a situação de
criatividade. O espaço, muitas vezes, ele pode nos auxiliar a criar. Bom, ele está dentro de um ambiente, a maior parte do tempo dele, de um ambiente imenso, que é a fábrica, que é essa indústria SpaceX, que trabalha com, enfim, foguetes, com todo esse planejamento que ele tem da viagem para Marte. Então, ela é imensa. E aí, ressaltando, ele tem a contrapartida, que é, ao estar na empresa, ele está em ambientes de pé direito, que é a altura do piso ao teto, extremamente altos, e isso ajuda a mente a ficar mais liberta, menos censora, menos, vamos dizer assim, menos travada, né? Para poder criar, porque ele naturalmente também precisa de muitas soluções criativas. Nisso o ambiente também pode ajudar e muito. Então, veja, nós estamos aqui analisando, né, a vida dele, analisando um pouco da rotina e um pouco da casa e a escolha que ele fez. Então, a minha resposta é: a pergunta era: o Elon Musk mora bem? A minha resposta é: pode melhorar. Não que tenha nada errado ele ter uma casa de 37 metros quadrados, de modo algum. São escolhas, cada pessoa é uma, e se isso estiver atendendo a ele dentro das necessidades, perfeito. Bom, mas até aí nós podemos dar um up na vida do Elon Musk, fazendo com que ele tenha mais saúde, mais bem-estar, mais conforto, porque conforto mistura uma série de elementos, é um conceito bastante complexo. Mistura a sensação térmica, porque você já percebeu que com muito calor ou muito frio, a gente não funciona, a gente não consegue nem pensar. Mistura qualidade do ar, mistura as sensações que os materiais nos traduzem, as formas, as cores. Outra coisa que eu observei, a casa é bastante monocromática, então não tem aí nenhum estímulo cromático, nem em detalhes. Em relação à funcionalidade, a casa é bem bacaninha, funciona super bem. Inclusive tem empresas aqui no Brasil que fazem casas compactas também, né? As famosas tiny houses. E em termos de vestimenta natural, então trazer um pouco da natureza para dentro, eu acho que está faltando, né? Então esse é o meu conselho para o Elon Musk: dar mais atenção ao design biofílico, que a vida dele vai com certeza ter mais resultado, mais sucesso, ideias mais inovadoras ainda e, sobretudo, saúde e bem-estar, porque sem isso a gente também não funciona. Então é isso, vou te convidar para se inscrever no canal, porque o canal é cheio de novidades, toda semana tem vídeo novo, e me acompanhar lá no Instagram e dar o seu like e se inscrever. Então, até o próximo vídeo.